Olá a todos que estão acompanhando a Temascat, está no ar o seu programa, o Primeiro Emprego, a gente nunca esquece. E hoje o tema é, você já se sentiu desmotivado no ambiente de trabalho? Se você já acordou aquele dia triste, cansado, indisposto para trabalhar, hoje você vai ter dicas com o coach de como se manter todos os dias motivado. Quem vai conversar conosco sobre este assunto é Bruno Porto, ele que é coach motivacional e ele vai te ajudar todos os dias a acordar bem disposto para enfrentar o mercado de trabalho. Já aproveita, curte, comenta e compartilha e marca os seus amigos, porque este programa está imperdível e você vai poder levar para casa também um super presentão que eu vou já te contar. E vai ter a participação também de vários jovens no programa Primeiro Emprego, a gente nunca esquece. Bruno Porto, seja bem-vindo ao Primeiro Emprego, a gente nunca esquece. Existem pessoas que às vezes, por algum motivo, acordam desmotivadas para ir para o trabalho? Existe sim, existe. Isso daí é uma das coisas que mais afetam aí o profissional no mercado de trabalho. E aí a gente tem que diagnosticar o que realmente está trazendo essa insatisfação. Muitas das vezes é a rotina, muitas das vezes é não conhecer o trabalho, a função que vai desempenhar. Em muitas ocasiões a gente só foca no financeiro, mas tem muito mais coisas aí além do aspecto financeiro, além dos números. E quem está nos acompanhando no Primeiro Emprego, a gente nunca esquece, hoje vai poder levar um super presente. Agora eu vou falar para o Bruno Porto falar qual é esse presente. Então, pode falar aí, Bruno. O presente é um guia de carreiras do futuro. Lá é um guia criado por nós da Porto Coach, que a gente trabalha com consultorias de carreira, empreendedores e negócios. E lá a gente criou um guia, um passo a passo de profissões do futuro, como se preparar para elas e principalmente as competências e habilidades que você precisa desenvolver. Tem alguma dúvida, alguma pergunta, já aproveita esse momento para fazer, porque hoje ele vai responder todos os questionamentos relacionados à motivação. Inclusive, hoje aqui nós temos alguns jovens que eu quero saber deles. O primeiro emprego, a gente nunca esquece. Você lembra como foi o seu primeiro emprego? Qual o seu nome? Meu nome é Cleiton Tenório e o meu primeiro emprego, de verdade, foi como um professor de música. E, assim, a experiência naquele primeiro momento era a motivação da maioria das pessoas quando começam, né? Eu preciso de dinheiro, então eu vou fazer isso aqui. Só que a gente acaba descobrindo no processo dessa atividade de lecionar alguns propósitos dentro disso, né? E o porquê que você está ali, se é só pelo dinheiro mesmo, e acaba enriquecendo um pouco mais a tua atividade, a tua profissão. E eu acho que essa foi a minha maior descoberta no primeiro emprego, era saber que eu tinha uma forma de papel social ali naquele momento. Mas lógico que descobrindo isso, surgem outras questões, né? E eu acho que o Bruno Porto vai poder ajudar bastante a gente sobre isso, conforme a entrevista vai acontecendo. E se vocês tiverem alguma pergunta, podem fazer também. Agora eu vou conversar aqui qual é o seu nome e eu quero que tu conte como é que foi a tua experiência no teu primeiro emprego. Meu nome é Nicole Tavares e a minha primeira experiência foi muito positiva, porque eu acredito assim, que foi o primeiro contato com o mercado de trabalho, nele eu consegui criar certos aspectos e me desenvolver pessoalmente, no sentido de ter responsabilidade, seguir determinados horários. Então, foi realmente um processo de muita aprendizagem. Obrigado. Agora eu quero agradecer também a participação aqui da Rosane Monteiro, Ana Lívia Amorim e o Arthur Melo, que está falando Show TV Mascate. A Cleide Sadala, que já começou a marcar os amigos. Então aproveita esse momento, curte, comenta e compartilha, porque hoje você também vai poder ter um curso com coach. Agora eu quero saber de você. Olha, você é bem divertido. Como é que foi o seu primeiro? Qual o seu nome? Como é que foi o seu primeiro emprego? Você tem boas recordações? Não, sinceridade é tudo, né? Meu nome é Everton de Jesus, o meu primeiro emprego foi horrível, moço. Sério, o primeiro emprego, acho que da maioria das pessoas foi no distrito. Eu sentei na cadeira, coloquei a luva e falei, meu Deus, isso não é pra mim. Aí lá, eu fiz tudo errado, mandei um monte de parafuso errado, voltava da linha, foi uma tragédia, moço. Aí, mas graças ao o primeiro emprego, digamos que eu tô aqui hoje. Faculdade, consegui o dinheiro para fazer o trabalho lá no distrito, consegui dinheiro para fazer uma faculdade, acabei conhecendo o parque e estou aqui hoje, então uma coisa leva a outra. Então esse tema é essencial para você, questão de motivação. Você se sentia motivado para ir todos os dias trabalhar no distrito? Não. Vou acordar 4 horas da manhã, não é fácil não, mas foi tranquilo. Hoje eu tô ótimo, hoje eu tô muito motivado. Debs.
Olha aí, Bruno, essa é a questão da algumas pessoas, né? Começam às vezes o emprego não é como sonhava, mas hoje em dia com a crise que nós estamos vivendo no nosso Brasil, muitas vezes a pessoa não pode escolher aquele tão sonhado emprego. Como fazer para essas pessoas se sentirem motivadas, mesmo diante desse cenário que ele nos contou? Nesse caso é importante você fazer um planejamento. E quando a gente fala planejamento, não é curto prazo, às vezes é longo, médio prazo mesmo. Em muitas ocasiões, como os meninos falaram muito bem, eles começaram em empregos, começaram em funções que eles não gostavam. O Leandro até falou, não é para mim isso aqui. Mas o que é para você daqui para frente? E ele começou a construir, você pode começar a construir o que realmente é para você. Primeiro aspecto é paixão, o que você gosta de fazer e principalmente estuda o mercado. Como é que o mercado de trabalho está em relação à sua paixão hoje em dia? Ele é um mercado que é rentável, ele é um mercado que está sendo absorvido pelas empresas, está tendo contratação, enfim, você precisa fazer uma análise de mercado do trabalho também. E o que você acha que na maioria motivados? Em muitas ocasiões talvez seja o aspecto financeiro, né? Chega um ponto que talvez aquele valor, não, preciso de mais, eu preciso ter um padrão, qualidade de vida e tudo mais. Talvez seja a própria função, aquela função que não é para mim, realmente eu preciso fazer uma coisa mais voltada para o aspecto criativo, para o aspecto mais de escritório, para o aspecto até de casa. Hoje tem muitos profissionais que trabalham em casa. Enfim, você tem uma palavrinha que ela é muito importante que todos nós passamos, que chama-se autoconhecimento. E autoconhecimento não é do dia para a noite. Ele é um processo, ele é teste, ele experimenta, você experimenta várias coisas. Vou dar um pequeno exemplo meu. Meu primeiro emprego foi vendendo churrasco. Olha só, com 12 anos com meu pai. Então eu lá espetava churrasco, eu achava aquilo maravilhoso. Poxa, eu vendo aquela carne e tem dinheiro. Depois eu vi o outro lado, que é comprar carne, que é espetar, que é fazer pesquisa de mercado e supermercado, enfim, uma série de coisas. Eu fiquei, meu Deus, é isso que é trabalho. Então, é o autoconhecimento mesmo. Você precisa realmente investir esse processo e leva tempo. É a questão de procurar o seu perfil, né? Onde você se sente melhor. Às vezes você trabalhando com vendas, com o público, às vezes é você fazendo outra função. Outra função, exatamente. O guia, por exemplo, ele é justamente para isso. Ele vai te dar vários perfis de trabalho. Tem gente que trabalha em casa, como eu falei. Tem gente que, não, Bruno, eu gosto de uma coisa mais estável, serviço público. Não, Bruno, eu gosto de trabalhar viajando. Pode ser mochileiro também. Mas, enfim, pode também ser a questão de influenciador digital. O que funciona para você? YouTube, enfim. O que funciona para você? Isso é a jornada do autoconhecimento. Mas, Bruno, agora você falou de influenciador digital. Às vezes eu não consigo obter aquele sucesso, acabo me desmotivando e às vezes até entrando numa depressão, porque nem todo mundo nasceu para esse ramo. Isso, a questão do influenciador digital, na verdade, não é só aquele que tem um grande número de seguidores. Eu costumo dizer que todo mundo que tem uma influência, quando dá uma dica de livro ou uma dica de um restaurante, ele já é um influenciador digital. Só que, logicamente, em se tratando de carreira, a gente precisa também ter desde noções técnicas do influenciador digital, quanto também até a questão de vendas também. Processo de vendas, negociação, contrato, propostas via e-mail, por exemplo. Então, é uma carreira como outra qualquer e tem também um preparo técnico. E aqui nós já temos perguntas aqui, já levantaram as mãos. Qual a sua pergunta, qual a sua dúvida em relação a esse tema motivação? Tá, com relação à motivação. Existem algumas circunstâncias das pessoas que elas não têm muita escolha. Por exemplo, eu tenho muita conta para pagar, pintou um lance onde eu deixei meu currículo, não é um emprego ideal, não é nada do que se parece comigo, como por exemplo foi o caso do Everton, apareceu uma oportunidade no distrito, não tinha nada a ver com ele, mas mesmo assim ele foi pela necessidade. E eu imagino que as coisas sempre têm dois lados. Existe aquele lado, eu não me identifico, é um trabalho chato, é um trabalho que não tem nada a ver comigo. E tem o outro lado, que não necessariamente é só a renda, o retorno da renda, mas sim, quando você falou em autoconhecimento, eu gosto de observar o aspecto da descoberta também. Né? Existem descobertas que a gente pode fazer todos os dias. Como que se dá esse processo para as pessoas que estão no emprego onde elas não se identificam, mas que por necessidade, elas teriam que alterar um pouco a perspectiva delas sobre aquele trabalho, sabe? Tornar aquele trabalho um pouco mais agradável. Existe isso? Existe você transformar o seu ambiente de trabalho ou aquela sua atividade em algo que, por mais que você não goste, mas que não, pelo menos não te faça mais tão mal quanto você costumava se sentir antes, sabe? Sabe, descoberta, transformação, lidar melhor com as coisas, com as adversidades, porque tu tá precisando, lógico, e ao mesmo tempo tu não quer ficar com problemas emocionais, ou, sabe, desmotivação, ou chegar ali pensando em sair já, sabe?
enxergar o trabalho de uma outra forma. Você tem dicas para isso, sabe? Boa pergunta essa, Bruno. Como lidar com essas situações aí que ele nos relatou? Existem algumas situações na nossa carreira em que a gente precisa fazer certas coisas que a gente não gosta para viver o resto da vida fazendo o que gosta. Talvez esse seja o caminho. Tem uma outra palavra que ela é muito poderosa e muitas das vezes a gente deixa passar, que chama-se legado. Qual é o legado que você quer deixar para a sua vida? Em muitas ocasiões eu faço reflexões com meus mentorandos e alunos, eu pergunto deles, o que você quer que as pessoas falem de você na sua ausência? É bem reflexiva. Isso é legado. O que você quer deixar aqui de mensagem? Existem muitas personalidades, a gente pode citar aí o próprio Senna, Einstein, Hawking, enfim, o Jobs, que eles deixaram um legado. Até hoje eles são citados, eles são exemplo. Então, qual é o legado que você quer deixar? Tá? E lembrando sempre, paciência, persistência e resiliência. Em muitas ocasiões, quando você não gosta, muda esse termo para aprendizado. Poxa, eu não gostei de me relacionar com certo profissional ou com esse certo emprego. O que aprendizado trouxe para a sua vida? Isso é importante também. Olha, boa resposta. E se você tem alguma pergunta, já aproveita, deixa aí nos comentários que daqui a pouquinho eu vou começar a ler. Eu quero agradecer a participação aí, que eu já vi rapidinho, da Deco Oliveira, da Cleide Sadala, Júnior Ferreira, Haroldo Melo, da Rosene. Muito obrigado por estarem nos acompanhando. Agora, já tem uma dúvida. Tenho sim. Bruno, eu queria saber em relação à relação dentro do ambiente de trabalho. Vou te dar um exemplo. Digamos que eu tenho um companheiro de trabalho que ele não está não tá motivado, está com problemas pessoais, ele acaba levando isso para dentro, né, do convívio. E, querendo ou não, isso afeta a convivência, o trabalho das demais pessoas. Como lidar com esse tipo de situação? Às vezes algumas pessoas acabam desmotivando as outras, deixando elas para baixo. Às vezes é um sonho que essa pessoa tem, ela comenta, e a pessoa acaba destruindo e até mesmo desmotivando. Tem dois caminhos nesse caso. O primeiro é justamente entender que todos nós somos uma equipe. Uma empresa é uma equipe. Então, quando um erra, todos erram. Não é só o gestor, não é só quem está no atendimento, é todo mundo que erra. Esse é um dos casos muito, muito comum. De algum aspecto emocional, algum aspecto pessoal que ele com certeza vai atrapalhar seu desempenho. Estou aqui com o Cleito, que a gente teve aí parceria de música, então muitas das vezes o nosso trabalho era técnico de música. Só que tinha vezes que a gente estava cansado, enfim, exausto, e isso atrapalhava o nosso rendimento. Então, em muitas ocasiões a gente, vamos conversar. Então, a primeira dica é assim, tenha um momento para vocês conversarem, para vocês cuidarem um do outro. Uma equipe cuida um do outro, sim, e deve cuidar mesmo. Para você conversar, perguntar se está tudo bem, aquele momento do cafezinho, termina o trabalho 15 minutos antes, gente, vamos conversar aqui, olha, eu notei que o Cleiton não está bem, o que a gente pode te ajudar nesse ponto? Em muitas ocasiões é muito importante a gente focar no aspecto emocional da equipe, para justamente aumentar a produtividade. Olha, interessante. Já temos também aqui outra pergunta relacionada à questão de motivação. Você parece sempre muito motivada. Sim. Mentira, SMR ainda do nada. Então, a minha pergunta tu fez uma pergunta, desculpa. Então, hoje eu tô no meu trabalho que eu tô feliz, é algo que é gratidão. É muito bom você sair de casa sabendo, poxa, eu tô indo trabalhar porque é algo que eu gosto. E o retorno acaba voltando, então isso é maravilhoso. E minha pergunta quando você quer fazer algo que você gosta, mas você pensa assim, não está me dando uma renda financeira boa. Existe uma hora que eu tenho que parar ou vou ter que ficar insistindo até vir um retorno? Interessante. Como? Muito legal, Leandro. A gente tem um método chamado a carreira certa. O carreira certa ele funciona da seguinte forma: é focado em transição e transformação de carreira mesmo. E eu passei por isso, eu era servidor público e agora eu estou empreendendo, eu estou aqui trabalhando por conta, como antigamente se falava. Então, existem momentos em que você precisa experimentar a sua nova carreira. Profissionais do futuro, hoje, eles não têm uma carreira só, eles têm 3, 4 ao longo da vida, 2 ao mesmo tempo. Isso é muito comum hoje em dia. Então você precisa experimentar e verificar até que ponto a sua nova carreira que você gosta, ela vai se tornar rentável. Como eu falei, estude o mercado, se ele é rentável, quantas formas existem para você obter renda. Às vezes tem serviços que eles podem se tornar infoprodutos, cursos online, dependendo muito da sua autoridade no mercado, dependendo muito se o mercado absorve esse tipo de serviço. Então essa é uma dica. Tenha tempo
para você fazer dar certo o seu novo negócio. E um detalhe muito legal. Vai chegar um momento que você vai ter que se dedicar às duas carreiras dentro da tua rotina. Às vezes trabalhar no final de semana, por exemplo. Às vezes trabalhar numa sexta-noite, por exemplo, na sua nova carreira. Isso aconteceu comigo, aconteceu com os nossos mentorandos também, que fizeram transição de carreira. Mas é assim, é o que eu falo, trabalhe para o seu futuro. Quem garante o seu futuro é você mesmo. Ok? Olha, inclusive, a Cleide Sadala está comentando que o primeiro emprego dela foi em uma boutique. O nome da boutique foi a Deixa eu ver se aqui eu consigo. Chile Modas, né? Alguma coisa. Então, muitas pessoas têm essa facilidade em trabalhar na área de vendas. E isso também deixa motivadas a baterem metas. Isso também acaba contribuindo e ajudando a questão da motivação. Hoje a gente trabalha muito com mentoria de vendas, treinamento de vendas. Hoje à noite a gente vai ter treinamento de vendas. E o que é legal das vendas é justamente essa questão das metas. As metas, quando a gente as conquista, é muito legal. Mas também tem outro lado. Quando eu não conquisto as metas, é legal também porque é um aprendizado. O que fez você não alcançar as metas? Talvez seja teu desempenho da equipe, produto. Enfim, é o momento que você precisa também arrumar a sua gestão de técnicas de vendas também. É um dos caminhos de primeiro emprego, muito utilizado hoje em dia. Questão das vendas, por exemplo, vendas de guloseimas, vendas de brigadeiro, vendas até de serviços terceirizados, enfim, o que a gente chama de afiliado. Hoje tem uma profissão que ela é muito forte, que é os afiliados. Você se afilia a um curso online, você vende aquele curso, o produtor ganha também, você como afiliado também ganha. Olha, Marcela Amaral está comentando que está adorando o programa hoje e que esse tema, com certeza, está ajudando muitas pessoas. Marcela Amaral é suspeita para falar porque é minha esposa. Importante que está participando. Agora, eles estão com dúvidas ainda. Qual outra dúvida que você tem em relação à questão de motivação? Então, recentemente eu fui promovido a líder dos recreadores. Deles aqui, ó. Então, como é que eu posso ajudar a minha equipe a ficar mais motivados? Como? Essa é uma pergunta interessante. Às vezes ele pode ter essa alegria, essa animação, mas aquela pessoa já pode ser mais tímida, tem mais vergonha, às vezes não tem esse alto astral. Como ele pode ser um influenciador? Legal. Essa é uma competência de um líder. Ele precisa entender o que é motivação para a sua equipe. Em muitas ocasiões, motivação é uma pessoa alegre, uhul. Em outras situações, motivação é uma pessoa que está ali no horário certinho, fazendo o seu trabalho. A gente precisa entender o nosso perfil, o perfil comportamental do nosso colaborador. Tem pessoas que elas são super introvertidas, porém produzem muito. Tem pessoas que são extremamente extrovertidas, porém tem algum aspecto que precisa melhorar. Isso é um perfil comportamental da equipe. Não quer dizer que ela está desmotivada, muito pelo contrário. Mas no caso daqui do parque, a gente trabalha com entretenimento, então meio que eu tenho que deixar toda a minha equipe lá para cima, porque a gente trabalha com crianças, a criança está motivada, então, aí como ela falou, a gente pode ter alguém da nossa equipe que não esteja no mesmo pique que o nosso. Como ajudar essa pessoa sem prejudicar ela no trabalho, entendeu? Esse é o meu problema. Aquela pessoa não está na mesma, como as pessoas falam, não está na mesma vibe. Como fazer ela se igualar e conseguir aquele alto astral, aquela animação, porque o público deles é infantil, então é necessário ter uma pessoa animada, bem disposta todos os dias e principalmente motivada. Exatamente. Nesse ponto, você enquanto líder vai ter que adotar um papel chamado de consultor, de mentor, na verdade. Lembra daquele filme do Karate Kid? Quem não curtir? Enfim, o Sr. Miyagi era o mentor do Daniel San. Então chegou um momento que o Daniel San achava que sabia as técnicas de Karate. Só que na verdade ele não sabia a profundidade. Então o Sr. Miyagi foi lá e fez um passo a passo. É assim, não é assim, praticamente pegou na mão dele ali para fazer. Nesse caso, faça esse momento de chamar o colaborador e falar, olha, você está sentindo alguma dificuldade, ou como eu posso te ajudar? O nosso perfil de colaborador é dessa forma. Vai ter momentos que você precisa realmente ser extrovertido mesmo. Então, externar e fazer com que ele explore as dificuldades dele. E você vai e ajuda como um excelente líder que é. Olha aí, boa resposta. Ou seja, todos os dias você tem que deixar o seu problema de lado. Às vezes a pessoa tem um problema pessoal e acaba levando aquele problema para o trabalho. Esse primeiro momento já vai ser um quesito de desmotivação. Exatamente. Em muitas ocasiões, lógico, o que é de fora nos atrapalha mesmo. O nosso desempenho externo interfere no interno. Porém, tem alguns
momentos em que é necessário a gente explorar o nosso lado humano, em que, por exemplo, Bruno, eu não estou realmente hoje, eu não consigo, hoje está muito difícil, então que você externalize isso para o seu gestor. Gestores e líderes também é importante ter escuta ativa, é importante ter uma gestão colaborativa em que você tenha liberdade, que você dê liberdade para o seu colaborador falar, para se externar. Não é aquela coisa antiga que se eu demonstrar minhas fraquezas ele vai me mandar embora. Hoje o novo mercado, o mercado que está aí, está pulso aí na geração Y, na geração Z, ele é um mercado que puramente emocional. A gente precisa entender e ajudar esse colaborador. Em muitas ocasiões é só um momento, é uma coisa que eu costumo falar. Hoje você está triste ou se sentindo fracassado. Isso não quer dizer que a sua vida inteira você vai estar triste ou fracassado. É só um momento e todo mundo passa por isso. Ei, Bruno, agora a gente tem mais uma pergunta, dele vai fazer outra. Tem outra dúvida, agora você estava chamando. Qual a tua pergunta em relação a esse tema? Tá lembrando. Olha, se você tem alguma dúvida, esse é o momento. Já aproveita, deixa o seu comentário, curte, compartilha. Porque se a gente não conseguir responder durante o programa, depois o Bruno Porto vai responder cada dúvida e cada comentário seu. Outra questão, os jovens hoje em dia utilizam muito a questão de tecnologia, celulares. E como a gente pode influenciar de uma maneira positiva para acabar deixando eles motivados todos os dias, principalmente no trabalho? Porque jovem, às vezes tem aquela questão da bipolaridade. Geralmente aquele é o primeiro emprego dele. Como fazer que eles acordem numa mensagem que deixe ele todos os dias positivos? Explore a habilidade que ele tem. Em muitas ocasiões, esse jovem ele tem uma grande habilidade. Ele pode saber muito de edição de vídeo, de aplicativos, ele pode fazer ótimos stories aí para alavancar as vendas. Então, conheça muito bem a grande habilidade desse jovem e explore. Tem outro detalhe também, em muitas ocasiões tem profissionais que, por exemplo, trabalham em vendas, mas têm o sonho de se formar em educação física, por exemplo. Então, eles, poxa, Bruno, como é que eu encaixo isso? Muito simples. Tem um momento ali da sexta-feira, cria uma sexta-feira da recreação e faz exercícios de aeróbico, faz isso ali para exercitar a tua equipe, que ela vai alimentar tanto o teu aspecto de educador físico quanto o teu aspecto de venda. Você vai ver a tua profissão dando certo na prática. Bruno, eu quero agradecer a tua participação no Primeiro Emprego. A gente nunca esquece que você deixasse uma mensagem positiva para os jovens da nossa região e do mundo que estão nos acompanhando diariamente. Que legal, olha só. Hoje é muito interessante a gente perceber que o mercado, galera, vocês jovens estão chegando e vocês estão chegando no mercado, vendo aí muitas profissões que elas estão entrando em desuso, outras que vocês estão percebendo aí oportunidades. Então, uma mensagem final que nós da Porto Coach, a nossa empresa de consultoria e mentoria para empreendedores, a gente quer deixar para vocês é o seguinte: explorem e sejam criativos. O mercado ele precisa de vocês, o mercado precisa desse dinamismo de vocês. Em muitas ocasiões, por exemplo, a gente se espelha muito em empresas como o Google, né? Que elas focam muito em produtividade, não exatamente naquele horário certinho, mas na produtividade. E lá saem muitas soluções criativas. Então, o mercado hoje, de qualquer área, ele precisa de profissionais criativos e jovem, vocês têm isso já na veia, então torne isso de uma forma técnica, torne isso de uma forma rentável também. Essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês. Tem espaço para todo mundo. Agora, eles não esqueceram do presente que eles vão levar hoje. E a pessoa que mais comentou, quem foi, Tati? Foi a Cleide Sadala Melo. Então, a Cleide Sadala, depois vou passar o contato do coach Bruno Porto, porque hoje foi um sucesso. Esse assunto, motivação, com certeza todo mundo gosta. Principalmente quero agradecer também a participação de vocês hoje. Muito obrigado. E lembrando que o primeiro emprego A gente nunca esquece! eu espero vocês até amanhã. Não percam, porque todos os dias tem novidades para você. Até amanhã.